Personagem da Bíblia, a história de José, da cova ao palácio. Sejam muito bem-vindos ao canal Estudo da Palavra. Hoje vamos conhecer uma das histórias mais poderosas da Bíblia, cheia de reviravoltas, emoção e fé, a história de José, filho de Jacó. José é um exemplo de que os sonhos de Deus não morrem, mesmo quando tudo parece perdido. Se você já passou por rejeição, traição ou injustiça, esta história é para você. Então prepare seu coração e acompanhe até o final, porque Deus vai falar com você através da vida de José. 1. Quem foi José? José era o penúltimo filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos, pois era o filho de sua velhice. Isso causou inveja nos irmãos. Como sinal de carinho especial, Jacó deu a José uma túnica colorida, algo raro e valioso na época. Além disso, José era um jovem sonhador. Deus lhe deu sonhos proféticos mostrando que ele teria uma posição de autoridade e que seus irmãos se curvariam diante dele. Isso causou ainda mais ciúmes. 2. Traído pelos próprios irmãos. Certa vez, Jacó enviou José para saber como estavam seus irmãos no campo. Ao vê-lo de longe, os irmãos disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos." Mas em vez de matá-lo, eles decidiram jogá-lo numa cisterna vazia. Mais tarde, viram uma caravana de ismaelitas e decidiram vender José como escravo por 20 moedas de prata. Eles então sujaram sua túnica com sangue de animal e mentiram para Jacó, dizendo que José havia sido devorado por uma fera. Jacó ficou profundamente abalado. Imagine a dor de José, traído por seus próprios irmãos, arrancado de sua casa, vendido como escravo, levado para uma terra estranha. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. 3. Na casa de Potifar, José foi levado ao Egito e comprado por Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Ali ele mostrou ser um homem íntegro e fiel. Tudo o que fazia prosperava. Potifar percebeu que a mão de Deus estava sobre José e o colocou como administrador de sua casa. Mas José enfrentaria outra prova. A esposa de Potifar começou a assediá-lo. Mesmo sozinho, sem apoio, ele se recusou a pecar contra Deus e contra seu senhor. Quando ela o agarrou, José fugiu, deixando sua túnica nas mãos dela. Humilhada, ela o acusou falsamente, e José foi preso injustamente. 4. Mesmo na prisão, Deus era com ele na cadeia. José poderia ter se revoltado, mas não. Ele continuou firme e fiel. A Bíblia diz que Deus estava com ele na prisão, e logo o carcereiro o colocou como responsável pelos demais prisioneiros. Lá, ele interpretou os sonhos de 2 servos de Faraó que estavam presos, o copeiro e o padeiro. O copeiro voltaria ao palácio, e José pediu: "Lembra-te de mim quando estiveres bem." Mas o copeiro esqueceu-se de José por 2 anos. Parece que tudo dava errado, mas era Deus preparando o cenário perfeito. 5. O sonho de Faraó. 2 anos depois, Faraó teve 2 sonhos estranhos com vacas gordas e magras, espigas boas e queimadas. Ninguém conseguia interpretar. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. José foi tirado da prisão, barbeado e levado à presença do rei. E ali ele declarou: "A interpretação vem de Deus." Com sabedoria, José revelou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Ele ainda aconselhou Faraó a nomear alguém sábio para administrar a colheita durante os anos bons. Faraó ficou tão impressionado que nomeou José governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do império. De escravo, José se tornou líder da nação mais forte da terra. 6. O reencontro com seus irmãos. Quando a fome chegou, o Egito tinha alimento porque José havia se preparado. Outros snacks, incluindo Canaã, começaram a procurar comida. Foi então que os irmãos de José vieram ao Egito buscar mantimento. Sem saber que aquele homem era seu irmão, eles se prostraram diante dele, cumprindo os sonhos de José. José os reconheceu, mas escondeu sua identidade por um tempo, até ter certeza de que haviam mudado de coração. Depois de várias provas, José finalmente revelou quem era. A cena é emocionante. "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Mas não fiquem tristes.
Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar vidas. José perdoou seus irmãos, chorou com eles e os mandou buscar Jacó e toda a família para morar no Egito. 7. A restauração da família Jacó ficou maravilhado ao saber que José estava vivo. A família se mudou para o Egito e o reencontro entre pai e filho foi emocionante. José continuou abençoando seus irmãos e seu pai. Ele nunca guardou rancor, mas escolheu a reconciliação. Mesmo após a morte de Jacó, os irmãos temeram que José se vingasse. Mas ele respondeu: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. 8. A morte de José. José viveu até os 110 anos e viu até a terceira geração de seus filhos. Antes de morrer, ele fez os filhos de Israel jurarem que levariam seus ossos do Egito quando Deus os libertasse. Isso mostra que, mesmo depois de tantos anos no Egito, José nunca se esqueceu da promessa de Deus. 9. Lições da vida de José. A história de José é uma das mais completas e emocionantes da Bíblia. Ela nos ensina lições valiosas. 1. Deus está com você, mesmo na cova ou no palácio. Não importa onde você esteja, menos traído, esquecido, injustiçado, Deus não te abandona. 2. Os sonhos de Deus não morrem. José foi traído, escravizado, preso. Mas o sonho que Deus deu a ele se cumpriu no tempo certo. 3. Perdoar é mais poderoso do que se vingar. José teve poder para punir seus irmãos, mas preferiu restaurar a família. 4. Integridade sempre vale a pena. Mesmo quando ninguém estava vendo, José escolheu fazer o certo, e Deus o honrou por isso. 5. Toda dor tem um propósito maior. José entendeu que seu sofrimento serviu para salvar vidas. Sua história mostra que Deus transforma a maldição em bênção. Conclusão: a trajetória de José nos inspira a confiar em Deus mesmo quando tudo parece dar errado. Seus sonhos estão nas mãos do Senhor, e nenhuma traição, prisão ou esquecimento pode parar o que Deus já determinou sobre sua vida. Você pode estar na cova hoje, mas Deus te vê como governador amanhã. Gostou dessa mensagem? Intua, Dux, like. Inscreva-se no canal, @atamilton2. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo. Você já viveu um momento em que Deus transformou o mal em bênção? Testament. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe com graça, fé e perseverança.